Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Borem Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana. Hoje, dia 13 do mês de janeiro do ano de 2026 e dia 24 do mês de Tevet do ano 5786, que é o quarto mês do calendário judaico. Estamos aqui na manhã deste terceiro dia e quero aqui dar as boas-vindas a todos. Muito bom dia, Boker Tov. Eu sou Moré Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E a você que está conosco pela primeira vez e ainda não está inscrito em nosso canal, possam então se inscrever, deixar o seu like, compartilhe também o nosso canal com seus amigos e com os seus familiares. E eu quero também deixar aqui o nosso Mazal Tov. Parabéns a você que hoje, dia 13 de janeiro, está completando mais um ano de vida. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe, lhe conceda muita saúde e muitas felicidades. Então, vamos à leitura da terceira aliá da Parashá Vayera, segunda Parashá do livro de Shemot. A leitura, capítulo 6 de Shemot, Êxodo, do verso 29 até o capítulo 7, verso 7. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Eu sou o Eterno. Fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. E disse Moshe diante do Eterno: Eis que sou incircunciso de lábios, e como me escutará o faraó? E disse o Eterno a Moshe: Vê que te coloquei como justiceiro para o faraó, e Arão teu irmão será teu intérprete. Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará ao faraó, e enviará os filhos de Israel de sua terra. E eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei meus sinais e meus milagres na terra do Egito. E não vos escutará o faraó. E porei minha mão sobre o Egito, e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E saberá o Egito que eu sou o Eterno, ao estender a minha mão sobre o Egito, e tirará os filhos de Israel dentre eles. E fizeram Moshe e Arão como lhes ordenou o Eterno. Assim o fizeram. E Moshe era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, ao falar ao faraó. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet v'hayou lana tabetoreinu, Baru atah Adonai noten hatorá. Amém. Seguimos então com a leitura da Parashá desta semana. Hoje, terceira aliá, Parashá Vayera. Parashá Vayera, a Parashá que é a segunda Parashá do livro de Shemot. Na leitura anterior, na segunda aliá, nós comentamos a respeito de Moshe como sendo realmente ele reconhecido como o resgatador.
Por que que Moshe foi reconhecido? Por que que os anciãos de Israel, as autoridades de Israel, os representantes do povo reconheceram realmente Moshe como o resgatador? Porque Moshe, conforme falamos, não foi um homem, um sobrenatural. Ele não veio de um nascimento de um Deus com uma mulher. Moshe nasceu de uma mulher, de um homem, e 100% homem, e a Torá, como nós lemos, apresentando toda a sua família, né? E de onde ele veio, né? Então, importante também é mantermos a nossa esperança na chegada do Mashiach, ela é mantida mediante no que nós cremos por meio de nossos antepassados, de nossos sábios, que o Mashiach, ele vem de uma linhagem, de um descendente que filho de Jacó. Então, o que a Torá ela nos mostra que quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele abençoou Judá, dizendo a Judá que ele seria pai, que ele seria, ou melhor, que dele viriam os reis que governariam a nação, o povo de Israel. E que dele viria então o Mashiach. Por quê? Porque nós sabemos que o Mashiach é ungido. O Mashiach é um rei. Então, na história do nosso povo, quando os judeus, quando o nosso povo, eles pediram a Shemuel para que eles também tivessem um rei, então foi buscado sim para eles um rei, né? Então o rei de Israel, dentro da linhagem de Judá, vai vir Davi, né? Davi, descendente de Judá. Então, Davi, Salomão e os demais reis que vieram dessa linhagem de Judá, certo? Nós contamos a linhagem de Judá, do filho de Jacó. Então, ele virá, o Mashiach terá realmente que nascer dessa tribo, da tribo de Judá, ser um descendente do rei Davi. Entenderam? Ele tem que ser um descendente do rei Davi. Então, Moshe, quando ele se apresenta perante os anciãos, ele se apresenta e apresenta a sua linhagem. Eles o conheciam, o povo conhecia Moshe, porque Moshe estava no meio deles. Eles conheciam quem era o pai, quem era a mãe, qual era a tribo que ele pertencia. Então, Moshe foi reconhecido e foi o Mashiach. Ele foi ungido, digamos, por Deus. Deus o chamou, Deus o ungiu para essa missão. Agora, o Mashiach, que nós realmente, eu volto a falar novamente, né? O Mashiach que o povo de Israel realmente espera, aguarda, é o Mashiach descendente de Davi. E ele, então, quando ele chegar, quando ele se apresentar como Mashiach, ele então será reconhecido, será
ungido, ou seja, a unção é derramar o azeite na cabeça, é a unção. Ele será ungido rei por um sacerdote, logicamente, e apresentado para o povo, porque era assim que os reis eram apresentados. O profeta, como foi o caso de Davi, quando Deus falou para Samuel que aquele menino, aquele jovem, este seria o rei de Israel, Samuel ungiu Davi, derramou sobre a sua cabeça o azeite. Então, e foi, logicamente, apresentado para o povo pelo profeta, né? Então, ele era ungido e apresentado para o povo. E o povo, então, agora saberia que aquele era o seu rei. Então, o Mashiach que nós aguardamos, tem que passar por esse processo, por todo esse procedimento. Por isso, né, que nós não cremos que Yeshua, que Jesus, esse foi o Mashiach, porque não passou por todo este processo. Então, Moshe é ungido rei, é ungido como Mashiach, como o libertador, o resgatador do povo de Israel. E ele, então, o próprio Deus fala para ele: eu sou o Eterno, fala ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu te ordeno. Então, tem que haver realmente também uma conexão naquilo que Moshe estaria falando com aquilo que os anciãos de Israel também conheciam. Então, tudo aquilo que os anciãos de Israel, que estavam lá no Egito, conheciam a respeito do Criador, por meio da Torá, das escrituras judaicas, Moshe, a cada palavra, né, aquilo que ele falava, tinha que realmente bater, digamos assim, com aquilo que eles também acreditavam. Então, por isso que Moshe foi reconhecido, porque tudo quanto ele trouxe de provas, realmente tudo que ele falou foram provas, né, que confirmaram sim ser ele o Mashiach. Então, e Deus falava com Moshe, e Moshe então foi para se apresentar perante o faraó para retirar o nosso povo da terra do Egito. É isso então. Vamos seguir falando aí da nossa Parashá, da leitura. Hoje, terceiro dia, ficamos por aqui. Desejamos a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde livre de todo mal e de todo perigo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e, se você puder, nos ajude a manter a nossa comunidade enviando a sua contribuição, ou pelo QR Code ou diretamente pela chave Pix que aparece aqui na tela, ok? Um grande abraço, um ótimo dia a todos, fique com Deus, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Shalom.